Olá, uma boa noite para você. A gente já começa essa edição falando da Gontijo. A ANTT autorizou a empresa a implantar ligação entre Valença, na Bahia, até São Paulo. A rota terá 3 sessões. Agora é oficial. A Suzantur está autorizada para operar as linhas de ônibus que pertenciam e eram autorizadas ao extinto e falido grupo Itapemirim. As linhas foram autorizadas, mas há controvérsias nisso. Nem tudo foi autorizado e muitas coisas ainda vão ser decididas. A ANTT declarou que a Suzantur... Nossa, que chuva! A ANTT declarou que a Suzantur só poderá operar apenas 4 linhas. Isso mesmo, 4 linhas, todas da Caiçara. Além disso, foi decidido que os veículos que irão para o trecho não deverão ter vínculo com a identidade visual da aviação Itapemirim. A resposta da ANTT sobre as exigências cumpridas e não cumpridas pela Suzantur foram apresentadas ao juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da Vara de Falências de São Paulo. A agência informou que a Suzantur foi notificada da autorização das linhas no dia 24 de fevereiro. Havia uma solicitação da Suzano em cima dessas rotas. Sendo assim, as linhas Volta Redonda, Curitiba, São Paulo, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Guarapari, Belo Horizonte estão autorizadas. Porém, no caso da Rio-São Paulo, a Suzantur deverá ajustar o quadro de horários para atingir a frequência mínima de 28 horas semanais, que são estabelecidas para o mercado. No entanto, algumas observações são feitas pela agência, como a pintura dos veículos. A Suzantur não poderá usar a marca Itapemirim em seus ônibus, pois, segundo a agência, isso pode caracterizar a violação do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, induzindo o passageiro ao erro, a respeito da natureza e características essenciais do serviço de transporte. A agência ressalta que não existe a figura de grupo econômico junto à ANTT e à legislação federal, que rege o transporte rodoviário interestadual de passageiros. Em decorrência disso, os serviços deverão ser prestados e operados de forma independente, sem vinculação. Essa ressalva, diz a ANTT, é relevante, pois não há nos autos autorização para a fusão entre as sociedades empresariais Viação Itapemirim e Viação Caiçara. A agência destacou ainda outro fato importante. Não houve até hoje a solicitação para a operação de qualquer uma das 57 linhas base existentes da Aviação Itapemirim. Isso, segundo a agência, prejudica a avaliação de requisitos técnicos operacionais da respectiva licença operacional, diante da ausência de interesse da arrendatária. Já no caso da Caiçara, a ANTT informa que a Suzantur manifestou interesse na operação de apenas 4 das 73 linhas base existentes. Hoje, atualmente, a Suzantur possui 11 veículos cadastrados na ANTT para operar as linhas da Caiçara. Os veículos da Suzantur foram cadastrados entre 16 e 26 de fevereiro. Os ônibus da antiga gestão foram baixados. Para finalizar esse assunto, a ANTT ainda entrou na justiça com um recurso sobre aquela decisão de liberar as linhas para a Suzantur em 48 horas. A agência diz que para uma operação de linhas entrar em prática, devem ser atendidos critérios técnicos e que é dever da agência exigi-los. Além de que a ANTT diz que esse tipo de arrendamento de linhas não tem previsão legal, mas que mesmo assim tem agido para viabilizar a operação, negando que esteja fazendo resistência para a liberação das linhas. A agência diz que há um impedimento concreto para liberar as linhas, principalmente por esse tipo de arrendamento, já que as linhas não pertencem às empresas, e sim ao governo. As linhas são serviços, e não patrimônios. Segundo a ANTT, diante da falência da Aviação Itapemirim e da Aviação Caiçara, as linhas deveriam ser extintas e não assumidas pela Suzantur. A agência alega também que a Suzano tem o TAR, porém não tem a LUP, que são objetos diferentes. Para a ANTT, a Suzantur não pode se valer apenas da LUP das empresas falidas, já que o ato administrativo perde a eficácia de forma automática. A Justiça ainda vai decidir sobre esse caso. Mudando de assunto, a Flixbus está atirando para todos os lados e fechou mais uma parceria. Agora a nova parceira da startup é a Autoviação Gadot. As passagens começaram a ser vendidas
reais esta semana, no valor de R$ 19,99 em vários trechos, ligando São Paulo e Santa Catarina. Os municípios de São Paulo, Osasco, Embu das Artes, Blumenau, Garuva, Joinville, Jaraguá do Sul, Balneário Camboriú, Barra Velha, Pirraças e Itajaí serão atendidos pelas duas empresas. Veja a seguir no Ônibus TV as notícias em manchete, mas pelo visto, tá feia a chuva aqui no Paraná, hein? Vocês devem estar escutando aí no vídeo. A gente volta já. Uma colisão envolvendo uma ambulância do SAMU e um ônibus deixou 2 pessoas feridas em Santa Catarina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu na SC 401, no bairro João Paulo, em Florianópolis. A ambulância veio a bater na traseira do ônibus. O condutor da viatura do SAMU ficou preso às ferragens e um enfermeiro teve ferimentos. Ambos precisaram ser encaminhados para um hospital da região. A corporação informou ainda que o helicóptero Arcanjo 01 esteve no local para fazer o transporte dos feridos até a unidade hospitalar. Uma colisão envolvendo um veículo de passeio e um ônibus da Aviação Sudeste deixou um ferido. O acidente ocorreu nesta última segunda-feira em Paineiras, no Espírito Santo. O motorista do veículo apresentou ferimentos na cabeça e precisou ser encaminhado para o Hospital Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. O mesmo seguia consciente. O micro-ônibus da Aviação Cedro, que faz o transporte de alunos de uma escola do distrito de Itaipava, pegou fogo na estrada da Jacuba, em Petrópolis, na região serrana do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Petrópolis conseguiram conter as chamas, porém o veículo ficou destruído. Apesar do susto, ninguém se feriu. Segundo o relato de responsáveis pelos alunos, há cerca de 10 dias, outro coletivo da empresa de ônibus apresentou problemas quando seguia a viagem por Itaipava, ali nas proximidades do Castelo de Itaipava. A direção da empresa de ônibus informa que sua equipe segue trabalhando para compreender melhor a ocorrência. Um grave acidente envolvendo um ônibus rodoviário e uma carreta deixou um morto e 16 pessoas feridas na rodovia Fernão Dias, em Lavras. Os veículos bateram de frente. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o coletivo saiu de Montes Claros e seguia para São Paulo com 17 pessoas a bordo, sendo 2 motoristas e 15 passageiros. Ainda segundo a corporação, o ônibus atravessou o canteiro central e invadiu a pista no sentido Belo Horizonte, atingindo a carreta. O ônibus seguia a viagem com 2 motoristas, e o profissional que conduziu o veículo no momento da colisão morreu no local. 2 pessoas apresentaram ferimentos graves e outras 14 tiveram ferimentos leves. Todos os feridos foram atendidos por equipes do SAMU e encaminhados para a UPA e a Santa Casa de Lavras. Agentes da concessionária Artéries Fernão Dias, da Polícia Civil de Minas Gerais e da Polícia Rodoviária Federal também atenderam a ocorrência. A perícia da Polícia Civil esteve no local e as causas serão investigadas. Um ônibus rodoviário da empresa Rápido Federal tombou na BR-242. De acordo com o Corpo de Bombeiros da Bahia, o acidente ocorreu nas proximidades da localidade conhecida como Lagoa de Oscar, no município de Cristópolis, no oeste baiano. Agentes do SAMU foram acionados para a ocorrência. Segundo informações, o coletivo seguia com cerca de 30 passageiros a bordo e iria para Salvador. Os feridos foram atendidos no local e alguns encaminhados para hospitais da região. A Polícia Rodoviária Federal também atendeu a ocorrência. As causas deverão ser investigadas em breve. Um ônibus urbano da empresa Via Metro sofreu um acidente após perder o freio na ladeira do Basílio, em Ilhéus. Para evitar um acidente maior e com feridos graves, o motorista do coletivo jogou o ônibus contra uma parede do acostamento e também de um barranco. Em meio ao acidente, o coletivo acabou ficando atravessado na rua, impedindo a circulação de outros veículos. Apesar do susto, ninguém se feriu. O coletivo acabou sendo retirado do local. A Prefeitura de Ilhéus e a Via Metro ainda não se manifestaram sobre a falta de freios no coletivo, relatada por moradores. Um ônibus rodoviário da aviação regional, que faz a linha Salvador-Jeremoabo, tombou na BR-110, nas proximidades do povoado de Trindade, em Cícero Dantas, no interior da Bahia. Segundo informações, o motorista teria sido atacado por abelhas
vindo a perder o controle da direção e, em seguida, o coletivo tombou nas margens da rodovia. Ao menos 7 pessoas ficaram feridas no acidente, sendo que 2 estão em estado grave. Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, no município de Cícero Dantas. O motorista do coletivo e a cobradora foram socorridos por um popular, que afirmou que as abelhas atacaram o condutor do ônibus. As causas devem ser investigadas. Essas foram as principais notícias em manchete de hoje. Assim nós encerramos mais esta edição do Ônibus TV, agradecendo, é claro, a sua companhia e a sua audiência. Voltamos amanhã com mais notícias do mundo rodoviário aqui no canal, claro, e sempre às 7 da noite, contando com a sua parceria. A todos uma boa noite e até amanhã. A gente se vê, pessoal.